aqui no CDC de 2023, agosto de 2023, cheguei para trabalhar num programa de promoção do direito da pessoa idosa. E o CDC é uma instituição que tem como foco a promoção dos direitos humanos, trabalhando na proteção à vida em vários momentos, em várias fases. E esse programa ele tem uma importância muito grande para o CDC porque ele se volta para o envelhecimento, um tema muito necessário, muito urgente para o Brasil. Por exemplo, Pernambuco vem apontando um crescimento muito alto dessa população. Hoje, nosso destaque principal é o projeto de Olinda, que a gente denomina hoje de longevidade cultivando o bem viver. A longevidade e a articulação percorreu um bom tempo o nosso trabalho, ela segue sendo um fim, ou seja, a articulação das políticas públicas é uma maneira de orquestrar, de fortalecer o que já vem sendo feito, as iniciativas, mas trazer a dimensão do bem viver foi uma proposta para a gente conseguir se aproximar um pouco mais das vivências que as pessoas idosas têm. O bem viver, o que é o bem viver, né? Onde é que ele está dado? E as experiências e a ancestralidade que a pessoa idosa acaba nos trazendo, a sabedoria que ela nos apresenta sempre nos levava para um lugar de pensar a vida, o ser humano, a humanidade, as relações. E o bem viver foi uma inspiração a partir do que a gente escutava dessas pessoas. Então, hoje o projeto de Olinda chama-se Longevidade Cultivando o Bem Viver e nisso a gente desenvolve uma série de ações, seja para dialogar com esse sujeito e essa sujeita, né, homens e mulheres idosas que estão em instituições de longa permanência ou em grupos auto-organizados, que a gente chama. Foi pelo município de Olinda que a gente começou a perceber a importância de atuar com esse tema. Por quê? A partir das relações de parceria com as instituições de longa permanência. Mas precisamente o Abrigo Nossa Senhora de Lourdes é um parceiro do CDC e a partir dessa parceria, dessa aproximação, fomos desenvolvendo, né? Iniciamos o desenvolvimento, eu ainda não fazia parte da instituição, mas foi lá que a gente começou a aprender a lidar com o tema, a dialogar com as reflexões que o envelhecimento necessita. Olinda, para a gente, é um município que carece muito de fortalecer as políticas públicas. Tem um Ministério Público bastante atuante que acaba fazendo uma atuação mais para resolver os problemas de violência, que chega para proteger o idoso que está sofrendo algum tipo de abandono, mas o município de Olinda carece de ter um programa mais estruturado com ações preventivas, com ações que garantam o direito, com ações que evitem o abandono, que evitem a violência. A gente teve, acho que cerca de 3 financiamentos. E agora esse financiamento nós estamos executando esse projeto que nós chamamos de Longevidade Cultivando o Bem Viver. Ele tem parceiros importantes, são empresas que estão atuando conosco, que acreditaram na nossa proposta. Nós fazemos uma integração entre o trabalho direto com a pessoa idosa, o processo de organização dessas pessoas, mas, sobretudo, nós temos uma estratégia que é muito importante para a gente, que é atuar junto ao Conselho. Porque o Conselho é o lugar onde ele discute a política, onde ele monitora a política, onde ele acompanha o financiamento, o que é que está sendo feito, onde ele deveria propor novas ações e programas. Olinda é um município que tem uma participação interessante dos grupos de pessoas idosas. É um dos conselhos que tem a maior participação de grupos comunitários de pessoas idosas. As ILPIs estão dentro do conselho. Então, por que Olinda? Porque ela segue sendo um município que tem muitas necessidades de qualificar a política pública, porque é um espaço aberto ao diálogo e à construção, e a gente faz esse debate, esse diálogo dentro do Conselho e a gente também faz junto à Prefeitura, junto à gestão da política, e lá no município de Olinda, todo esse trabalho está sob a coordenação da Assistência Social e Direitos Humanos. Às vezes a gente chega no processo do projeto
nós consideramos o projeto um projeto de educação. Educação não formal, educação popular, cujo principal princípio é de que nós não somos detentores do saber, que todo mundo é detentor do saber. Então a gente vai para ofertar e lá a gente acaba aprendendo muito. Então os processos de capacitação, de atualização, que nós fazemos com profissionais que trabalham com pessoas idosas ou com as próprias pessoas idosas, elas são muito significativas. Primeiro que os temas que o envelhecimento nos apontam até aqui são temas que a gente não esperava, que a gente não tinha planejado no projeto, que é pensar a subjetividade de quem envelheceu, os sonhos, os desejos, a vontade de continuar sendo respeitado, o amor pela arte, pela cultura, a sexualidade. As pessoas elas não perderam isso porque envelheceram. Então esse projeto emociona muito a todo mundo que se envolve com ele, porque por duas razões. Primeiro, porque aprende sempre mais do que oferta. E segundo, porque entrar em contato, por exemplo, com as instituições de longa permanência significa entrar em contato com pessoas que envelheceram e que tinham vidas muito parecidas com as nossas, às vezes sozinha, às vezes sem referência, às vezes sem a relação de afeto dos amigos, das famílias. Então, todo mundo que entra no projeto acaba fazendo para a gente depoimentos interessantes, que é, eu penso no meu envelhecimento. É como se o programa, quando nós estamos nas ILPIs, sobretudo nas ILPIs, ele nos chama a pensar o presente e sobre que futuro a gente quer construir para o nosso envelhecimento e qual a possibilidade que a gente tem de tornar esse período de vida dessas pessoas que estão vivendo um conjunto de negação de direitos e de afetos, como a gente pode tornar essa trajetória mais leve. E me marca muito o desejo que a gente tem de fazer com que as pessoas entendam sobre as políticas públicas, o financiamento, o monitoramento, numa fase em que elas gostariam de estar aproveitando. Fazer que elas não tiveram direito porque estavam criando seus filhos, porque estavam trabalhando o tempo todo. Então, me marca tanto esse processo de pensar o presente e o que a gente faz com o presente que nós vivemos, e me marca também sobre como fazer com que essas pessoas compreendam a importância da política pública ser observada, proposta por elas, sem tornar isso uma negação de tempo de vida. A vida que transcorre dentro da ILPI às vezes está apartada do que está acontecendo fora, porque as pessoas estão entre os muros das ILPIs. E se tem uma coisa que colabora para acelerar a demência, para acelerar a morte dessas pessoas, é se desvincular do cotidiano social. As oficinas de Viver a Vida, elas tentam trazer um pouco das conversas e dos debates. Por exemplo, nós temos pessoas pretas e pardas nessas instituições que passaram a vida inteira certamente sofrendo racismo. E quando nós chegamos em novembro e levamos o tema da consciência negra para dentro das ILPIs, não é no sentido de realçar a dor que elas viveram, mas de pensar o momento social em que a gente está já problematizou o racismo suficientemente para dizer agora que as pessoas pretas e pardas elas têm direito, né? Direito de ser respeitadas na sua singularidade, na sua diversidade religiosa, e direito de ter vida digna. Então, a oficina Viver a Vida, ela tenta atualizar as pessoas que estão dentro das ILPIs destas coisas que a sociedade vem mudando, transformando. E aí as culminâncias, elas em momentos distintos do ano, no Carnaval, no São João, no ciclo natalino, tenta trazer um momento mais festivo. Normalmente a gente apresenta a música, a gente celebra com elas alimento e música, para que elas também se sintam parte do que está acontecendo, do ciclo natalino, do ciclo junino, e possa sentir aquilo como um momento de ápice. Quem cuida de quem cuida?
Os profissionais que estão trabalhando nessas casas, nesses espaços, qual a importância do trabalho deles? Esse é um debate importante no Brasil hoje. A Política Nacional do Cuidado ela foi recém-promulgada. Nós temos muito a aprender ainda, muito. Os estados têm feito experiências distintas. No programa, a gente tem aprendido muito com esse profissional, que é o profissional que precisa estar no cotidiano dessas pessoas. E aí, para nós, a forma que nós vimos de contribuir foi ofertar as capacitações, mas é também pensar que nesses momentos de culminância, porque durante as oficinas Viver a Vida, nossa chegada na instituição acaba sendo um momento de respiro para os cuidadores. Eles ficam um pouco mais de espectadores para deixar que a gente faça uma vivência com os idosos. A culminância está nos mostrando que eles também estão se sentindo muito felizes com o trabalho. Eles têm participado muito, têm vivido a música, a dança e trazem para nós o recado sobre o que eles precisam para melhorar no trabalho que eles desenvolvem. Mas eles são pessoas que a gente normalmente esquece de pensar qual o tempo do cuidado, quais as estratégias que eles desenvolvem para estar cotidianamente dentro de uma instituição cuja a principal tarefa é abrigar pessoas e não esquecer de si mesmo. Diante dessa tarefa é uma coisa que a gente tem ajudado os cuidadores a pensar. Porque quem cuida de quem cuida, inclusive para fortalecer a qualificação desse cuidado, é uma tarefa de todo mundo, inclusive da política pública, de preparar melhor profissional. Acho que se a gente pensar a pergunta inicial que foi feita sobre o que espera da política pública de Olinda, esse seria um ponto importante. Quem são as pessoas que estão cuidando? Onde elas estão sendo preparadas? Onde elas aprendem sobre trocar uma fralda, aplicar uma injeção? Ok, mas onde elas aprendem sobre a vida, sobre os valores desse cuidado, que está dentro dos desafios de viver com a pessoa idosa? Então, os cuidadores têm esse lugar de parceria também para a gente, né? De ser alguém que a gente gostaria de tocar com o nosso trabalho. Tocar no sentido de valorizar o trabalho deles, de poder contribuir um pouquinho com alguns elementos que possam ser multiplicados, ou seja, algumas atividades que nós realizamos com os idosos podem ser também replicados por eles em outros dias.